da natureza mesmo da organização política e organizacional da educação de direitos humanos, até disciplinas que são mais específicas, como o projeto político-pedagógico, e essa disciplina em particular é uma disciplina que é Direitos Humanos e as Diversidades na Escola. Então, em seu título, inclusive, ela nem menciona a questão de educação de direitos humanos, ela vai mencionar Direitos Humanos e as Diversidades na Escola. É um curso, como eu falei, a disciplina é uma disciplina de 60 horas, hora de 60, querendo ficar aqui muito tempo, 30 horas. Ela vai ser organizada em 2 meses. Então, a gente iniciou agora, eu acho que dia 18, e aí a gente vai mais ou menos até 18 de outubro, né? Por aí. Então, meu nome, eu vou me apresentar, e depois, Renildo, você se apresenta, e depois eu vou ver se eu consigo. Eu vou tentar acompanhar o chat também, para entender o que é que o pessoal está escrevendo. Então, eu sou a Aline, meu nome é Aline. O áudio está muito baixo. O meu áudio está muito baixo, não é isso? Eita, o que será que está acontecendo? Está baixo para todo mundo, gente? E eu costumo falar alto. Aqui tá bom, mas está um pouco chiado, professor. Está dando um... Microfonia, é? Como fosse microfonia? É, mais ou menos isso, mas eu estou conseguindo entender bem. Bem, eu vou tentar, pode ser do meu computador. Tá bom? Professora. Oi. Professora. Boa noite. É porque se a pessoa estiver ouvindo pelo celular, ela tem que aumentar o volume da chamada e o volume da mídia. Porque fica 2 volumes diferentes por conta de ser uma ligação. Aí, às vezes, o volume da chamada tá baixo e a pessoa acha que é o da senhora. A gente tem que ser os 2, volume e mídia. Entendi. No caso dela, né? Porque eu estou pelo computador. Exatamente, professora. Quem está assistindo pelo celular? Tá, ok. Então, fica a dica aí. Eu vou tentar falar um pouco mais. Só cortando, enfim, coisas da internet. Vamos lá. Então, eu sou a Aline. Vamos ver se vai melhorando ao longo do processo e a gente vê aqui o que é que eu consigo fazer. De repente, eu até saio tempo pelo celular, mas vamos lá. Eu sou a Aline Cleide Batista. Eu vou me apresentar, depois a gente se apresenta. Eu sou professora da disciplina. Eu estou na UFPB há 11 anos, eu sou professora da UFPB no Centro de Ciências Aplicadas e Educação, que é no Campus 4, na unidade de Mamanguape. Eu estou nessa universidade, como eu falei, há 11 anos, e eu trabalho no Departamento de Educação. Então, é desse lugar de professora de um departamento de educação que eu vou estar falando. E eu sou pedagoga de formação, tenho minha formação inicial em pedagogia, meu mestrado e doutorado é em educação. Então, minha praia realmente é educação. Estou aqui na UFPB, eu fiz mestrado na UFRN, fiz doutorado na UFRJ e tenho trabalhado com questões, na minha trajetória atual, muito próxima com as disciplinas da formação dos professores. Então, sou aquela professora dos estágios de didática, de currículo, e tem uma aproximação e muito afeto com a escola, porque eu fui professora da educação básica durante 10 anos, depois eu fui professora substituta e por aí foi. Minha relação com a questão da disciplina, que eu até peço isso na primeira atividade que eu propus lá no Moodle, que é como é que a gente está relacionando, né? Porque a gente está num curso que tem pessoas de diversas áreas, mas quem está aqui tem
se relaciona e tem interesse, né, pela questão da educação em direitos humanos, que é uma questão, um campo que eu acho que dialoga, de fato, com diferentes áreas, seja na questão de formação, seja na questão profissional. Minha formação, meu doutorado, eu fiz pesquisa com a discussão da interculturalidade, multiculturalismo, interculturalidade, depende de quem é autor, a gente vai dialogar para usar nomenclatura. E aí eu vou estar dialogando com vocês nessa disciplina, realmente com foco na diversidade na escola, fazendo a relação com os direitos humanos, que não tem como a gente falar de diversidade na escola sem estar falando de direitos humanos, e vice-versa. Não tem como falar de direitos humanos negando as diversidades. Então, qual é a especificidade? A gente vai falar da escola, e aí, embora a gente tenha pessoas de áreas diferentes, a gente vai ver como é que a gente faz essa aproximação com a escola, já que é a temática da disciplina. Renildo, você pode se apresentar. Eu sou Renildo Lúcio de Moraes. Eu sou o tutor dessa disciplina e a minha formação é inicialmente serviço social. E aí, como assistente social, eu tive uma aproximação com a escola, nesse lugar de assistente social. E aí eu encantei tanto por esse território, e aí eu fiz outras 2 graduações, tanto pedagogia como história. E aí eu estou na escola há 17 anos. Eu também sou mestre em Direitos Humanos, eu fiz mestrado em Direitos Humanos e na linha de Educação em Direitos Humanos, a partir da escola pública, né? E aí eu gosto de atuar na área tanto de educação profissional como de educação de jovens e adultos. Então, esses são 2 campos meus de interesse, a educação em Direitos Humanos na perspectiva da educação de jovens e adultos e também na educação profissional. E aí, durante a disciplina, né, eu vou estar nesse lugar da tutoria, do diálogo com vocês, né, do diálogo com a professora, a relação com a coordenação, né, os problemas técnicos do suporte. Então, vou estar dando esse apoio a vocês nesse processo durante essa trajetória de educação que a gente vai traçar juntos e juntas. Então, qualquer coisa pode ter contato comigo. Eu queria aproveitar e pedir que, de repente, a gente pode fazer, embora a gente não consiga acompanhar. Sim, Renildo, está gravando? Você conseguiu colocar para gravar? Sim, está gravando. Eu estou vendo daqui, professora. Gente, a professora está cega, realmente está aqui na minha cara, gravando, eu olhando. Ótimo. Aí eu queria aproveitar que a gente poderia também se apresentando pelo chat, já que não dá para abrir o microfone para todo mundo, pelo menos se vê mais ou menos assim. O nome já sai, mas assim, a formação inicial, ou profissão, mas vamos para alguma apresentaçãozinha breve. De onde você está? Eu moro em João Pessoa, eu acho que Renildo, não sei. Renildo, você mora em João Pessoa também? Eu moro em João Pessoa, trabalho em Mamanguape, enfim. Eu acho que dá para a gente fazer uma apresentaçãozinha, até para a gente conhecer os colegas que estão aqui conosco, certo? Está gravando, Fábio. E aí a gente está acompanhando no chat. Então, nesse diálogo, como a gente falou, da educação com a educação em direitos humanos, né, e com a escola, trago aí 2 mensagens, uma que é para a gente refletir, uma da Declaração dos Direitos Humanos, que tem a ver com a questão de nascer livres, da igualdade, da dignidade, que são princípios da educação em direitos humanos, e o nosso patrono da educação, quando diz a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, pessoas mudam o mundo. E aí é nessa perspectiva que a gente vai estar pensando dessas pessoas, justamente de
diferentes lugares. Eita, que eu estou querendo ver o chat agora. Pessoas de diferentes lugares, de diferentes formações, e que a gente vai estar, mas com essa, eu acho que com essa perspectiva de que nós não mudamos o mundo, nós mudamos pessoas e as pessoas mudam o mundo. Podemos seguir. E para iniciar, não já iniciado, mas para gente tentar ter uma conversa e ver do que vocês compreendem por essa relação, né, direitos humanos e diversidade na escola, a gente está propondo uma dinâmica que queria pedir que vocês entrassem nesse link. Você colocar o link aí, né, Denis Renildo, no chat, e aí todo o pessoal entra. Na verdade, o aplicativo vai permitir que 50 pessoas coloquem, né, expressem suas compreensões. A ideia da gente realmente construir um conceito, princípios e compreensões do que seja a educação em direitos humanos e as diversidades na escola. Então, a questão é, quando você escuta direitos humanos e diversidades, qual a palavra que vem à mente? Então, a ideia é que vocês entrem aí, acessem esse link e lá vai permitir que você coloque 3 palavras. Como a pergunta é, qual a palavra que vem em mente, você pode repetir a palavra 3 vezes, ou se você vem mais de uma palavra, você pode colocar outras palavras, que às vezes é difícil sintetizar algo que é tão amplo. Professora, eu não consegui entrar no link pela apresentação. Você pode colocar esse link no chat para a gente, por favor? Certo. Obrigada. Renildo, deixa eu pegar aqui. Eu não estou conseguindo copiar daqui. Renildo, você pode colocar no chat, por favor? Sim, estou colocando no chat. Acho que você até mandou para mim também, mas... Eita! Eu vou... Nesse meio tempo, enquanto vocês vão escrevendo lá, eu vou olhando aqui. Agente social, Campina Grande, sociologia, São Luís Maranhão, ciências sociais, serviço social, a galera do serviço social. Sou pedagoga, mestre em educação, na educação básica, agente social, bacharel em direito, pessoal da ordem, direito, moro em advogado. Até Tony tinha falado que tinha várias pessoas da área de direito. Direito, assessoria social, Recife. Pessoa, serviço social. Docente do IFPB. Eita! Estou vendo aqui que tem Danila, né? Que é Danila o nome? Acho que sim, que é da primeira turma de pedagogia lá da UFPB, do meu campus. Cientista social. Eita, depois eu vou olhar direitinho. Mas eu vejo que tem muita gente realmente da área de direito, muita gente da área de ciências sociais, sociologia, por aí vai, bem realmente diversificado. Pessoal licenciado, tem pessoal da licenciatura também, mas muita gente que... Ficou mudo o meu microfone. Acho que voltou.
Realmente, assim, bem diversificado o grupo. Isso enriquece a gente que está trabalhando com diversidade, né? É sempre desafio e enriquecedor, porque a gente acaba tendo uma diversidade no sentido realmente de formação, de experiências de profissão. E essa diferença eu acho que enriquece bastante o diálogo e a própria ampliar, né, o nosso vocabulário, a nossa formação. Então, está saindo aí a nossa... A professora Roberta levantou a mão. Oi. Roberta, ela levantou a mão. Ela ficou levantada daquela hora que eu pedi o link. Desculpa, viu? Eu vou abaixar aqui. Obrigada. Ah, tá, tranquilo. Belo Horizonte, gente, esse curso realmente está muito bacana, que tanta gente de tantos lugares. Belo Horizonte, formação da UFCG. Até cá, movimentos sociais, muita gente realmente dos movimentos sociais. Das áreas de ciências sociais, por aí vai. Psicóloga, então vamos lá. O ideal seria que a gente fizesse uma aula que pudesse todo mundo falar, que eu fico imaginando, eu fico querendo escutar as pessoas muito mais do que falar, porque eu vejo que tem realmente tem bastante diversidade na nossa turma. A diversidade aqui é realmente, porque uma das questões que a gente coloca quando está discutindo a questão da diversidade é que ela enriquece, mas ela nos desafia, né? Eu acho que eu fico aqui imaginando, porque eu tenho uma proposta de trabalho aí já organizada, um plano de curso que eu vou apresentar para vocês, e eu já estou pensando aqui como é que a gente vai resolver essa parada, considerando essa diversidade que temos aqui de formação e de lugares, acho que de formação, de experiência, né, profissional. Professora, é justamente isso que eu achei legal da Federal da Paraíba, essa possibilidade de inserir um curso de Direitos Humanos no formato EAD em todo o território nacional, né? Exatamente. É sensacional isso, gente. Que dá acesso a muitas pessoas, né? Tá plantando muita semente por aí, gente. O campo realmente aqui, o programa de Direitos Humanos aqui, eu acho que já... eu sou de São Paulo, né? Eu sou aqui de São Paulo. Mas eu morei 10 anos em Maceió, por isso que eu tô com esse sotaque. Eu tenho um sotaquezinho daí ainda. Eu sou péssima de sotaque, então não percebo. Vi que era um sotaque diferente, mas eu não percebo muito. Eu adoro o sotaque nordestino, não sei porquê. Não é nordestinês sempre. Morei um tempão no Rio de Janeiro, nunca mudou meu sotaque uma vírgula, mas é incrível, porque assim, internalizado. Mas vamos lá, eu acho também muito rico, isso que você falou, eu acho que é uma grande contribuição, né? Um grande desafio também quando um programa topa fazer um curso em AD dentro de uma instituição pública, um grupo de professores que também são de diferentes áreas, porque dentro desse programa nós temos professores com formação inicial de diferentes áreas, mas essa possibilidade de estar em todo o território nacional e, ao mesmo tempo, abrir, porque geralmente se abre, quando abre cursos dessa natureza, se abre com pré-requisitos de determinadas formações. Então, assim, o pessoal ou da licenciatura, ou o pessoal de área X e Y. E quando esse edital foi aberto, ele foi aberto realmente
sem critérios para a formação inicial. E isso é o que faz com que a gente tenha realmente uma diversidade tão grande, eu acho que de pessoas de lugares distintos, de formações distintas, e é legal também que essas pessoas tenham tido esse interesse, né, de estar aqui, a Karine, gente, realmente, eu estou pensando como é que Tony está dando conta de coordenar esse curso. Mas vai ser muito legal, vocês vão passar por professores, a maioria na verdade, pelo que eu sei, os professores são todos da UFPB, os que entraram até agora, são professores da UFPB, agora de departamentos bem diferentes. Por exemplo, eu sou do Departamento de Educação, a gente tem o pessoal da área lá do Departamento do Centro Jurídico, temos o pessoal também lá do Centro de Ciências Sociais e por aí vai. Mas vamos lá, o que é que nós temos aqui como o que é que a gente pensa, né? O que é que vem à cabeça, o que é que a gente vem como primeiro insight quando falamos de educação e direitos humanos e as diversidades na escola. Então, a gente vê muito bacana ter realmente respeito, dignidade, eu acho que são princípios mesmo da educação e direitos humanos. Inclusão, acho que o respeito é uma condição, né, para a gente conviver com a questão da diferença, da diversidade. E aí, assim, essa palavra respeito eu acho muito forte quando a gente fala dentro da diversidade, porque não é um respeito só na perspectiva da tolerância, embora nós precisamos tolerar. Mas o respeito, acho que o caminho, a tentativa que nós temos de caminhar é respeitar no sentido de valorizar essa diferença, o outro, essa diversidade. Então, o respeito, acho que ficaria muito próximo da palavra valorização, no sentido da gente enxergar e não respeitar só na perspectiva da tolerância, porque quando a gente fala de tolerar, é meio que assim, tudo bem, eu vou aceitar você, não é muito legal, mas eu vou aceitar você. Então, a gente coloca dentro de uma perspectiva mais hierárquica. Então, quando a gente vem na ideia do respeito, eu acho que aí vocês estão pensando nessa perspectiva, no respeito no sentido de valorização mesmo, né? de tentar compreender essa diferença, dessa convivência com essa diferença, porque o respeito é necessário. Se a gente não tiver o respeito, não necessariamente a gente concorda, mas o exercício de tentar enxergar e valorizar essa diferença sem colocar dentro de um modelo hierárquico. Acho que isso é necessário realmente quando a gente pensa na diversidade na escola, e isso é um desafio tremendo, porque nós fomos educados a pensar dentro desse binarismo, né? O outro que é diferente, e aí esse diferente parece que é a fonte de todo mal. A Vera Candu usa muito essa expressão, o outro como a fonte de todo mal, como se fosse uma perspectiva de problema. E aí aparecem essas palavras que eu acho que são fortes: respeito, dignidade, equidade. A dignidade humana, nós carecemos dela. Eu acho que em breve, logo em seguida, a gente vai ver um vídeo que eu acho que tem tudo a ver com a dignidade. Eu acho que não dá para falar realmente, eu acho que é um dos principais princípios dos direitos humanos é a questão da dignidade. Porque sem a dignidade nós perdemos a nossa essência de humano, né? de pessoa humana. E aí a inclusão necessária quando a gente fala de diversidade, que eu acho interessante aí a palavra inclusão, porque assim, a gente quando fala de inclusão, pelo menos na minha área, eu não sei como é que fica isso na área de vocês, parece que inclusão a gente está falando só das pessoas com deficiência. E aí a gente esquece da inclusão, da diversidade, que é tão
vasta, tão diferente, né? E aí a gente muitas vezes não enxerga a inclusão para além da perspectiva da deficiência, que muitas vezes são mais desafiadoras, por exemplo, a questão das questões sociais, econômicas, de pessoas que vivem em situações, né, de vulnerabilidade, e pensar a inclusão, para além da inclusão, por exemplo, quando a gente fala de educação, a gente fala muito de inclusão e parece que inclusão é da pessoa com deficiência, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, assim, tentar trabalhar, que é justamente ampliar essa perspectiva. A sexualidade, que aparece aí também forte, né, que se evidencia, que é a questão também muito presente quando a gente está falando, inclusive está como tópico de discussão, que é a questão da valorização e respeito das diferenças, seja de gênero, seja da perspectiva da sexualidade, que o respeito e valorização, né, que seja do feminismo, da perspectiva da teoria queer. Eu acho que vocês vão trabalhar muito essa perspectiva lá quando estiverem trabalhando a disciplina de currículo, que vai dialogar bem com as discussões dos direitos de reprodução, que tudo passa pela discussão da sexualidade. Embora a gente saiba que tem a questão da sexualidade e a discussão de gênero, que são discussões diferentes, mas que estão próximas. Acho que elas se complementam, mas essa tolerância necessária, respeito, compreensão e acolhimento, empatia, pluralismo, direitos respeitados, justiça social. Eu acho que é isso, empatia, justiça, equidade na escola. Isso é muito necessário, né? Quando a gente fala de diversidade na escola, é um grande desafio. Como é que eu vou respeitar a diferença, considerando também as igualdades, né? A gente precisa ser igual, determinadas, tem muita regra, muitas questões na escola que a gente precisa cumprir, mas a gente precisa observar a questão das diferenças. E aí eu acho que a equidade dialoga muito com os princípios da questão da diferença e igualdade. Que a gente passou muito tempo lutando pela igualdade, eu acho que a gente continua lutando pela igualdade de direitos, mas hoje nós temos uma luta muito forte que é pela diferença, né? Parece que nós estamos invertendo o discurso, porque lutar pela igualdade não é suficiente, nós precisamos também lutar pela diferença, no sentido de valorização e respeito a essas diferenças. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Podemos passar. Vou falar alguma coisa. Nildo, quando você quiser falar, você fica à vontade, ok? Se eu me empolgar também, que não pode passar do horário. Seguimos. Eu quero salvar esse quadro, que eu achei ele lindo. Respeito e dignidade. Vamos ver, acho que a dignidade, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai ver agora com Krenak. Passar o próximo slide. Eu acho que o próximo slide é o que tem para a gente fechar acho que essa reflexão para refletir. Então, a partir
continuando isso, a gente está falando de escola, e aí tem uma tirinha, né, que é os direitos humanos. E os direitos humanos, mãe? Aí a mãe pergunta o que tem. Eles não valem para todos os humanos? Todos os seres humanos? Eu acho que é essa pergunta que esses direitos humanos que não valem para todos os humanos que a gente responde quando a gente diz a necessidade da dignidade. Que é o mínimo que a gente deveria esperar e que é um desafio tremendo para a nossa sociedade hoje, para a educação, para a escola. E aí a gente pode ouvir agora são 2 vídeos curtos do Ayrton Krenak, que aí ele vai falar da questão dos direitos humanos, que é do Plano Nacional de Direitos Humanos, Declaração dos Direitos Humanos, e o outro que ele vai falar um pouco da humanidade. Você pode passar, Renildo? Renildo ficou com muita tarefa, porque está tendo que aceitar o pessoal e transmitir. Eu era para ter ficado com uma dessas tarefas. Natuza, essa subhumanidade que eu me refiro não é um juízo da qualidade dela. Ela é sub porque ela sucede, ela vem imediatamente depois de uma ordem que institui uma humanidade que requer alguns acessos. O capitalismo, ele dobrou essa aposta e ele descartou cerca de 70% da chamada humanidade para uma camada, uma subcamada, que eu chamo de subhumanidade, que são seres humanos que nunca vão acessar a cidadania, nunca vão ter poder aquisitivo para obter as coisas que eles consideram necessárias para a sua felicidade, digamos assim, tipo morar, comer, dormir. Mais da metade da população do planeta, Natuza, não tem esse privilégio de comer, repousar e ter um abrigo seguro, onde ele não precisa ficar paranoico, com medo de alguém chutar a porta dele ou meter uma bomba em cima dele. O discurso do progresso, do desenvolvimento, que sugere que a gente vai dar abrigo, comida e remédio para todo mundo, é uma mentira. Não tem para todo mundo. Não tem para 8 bilhões de pessoas. E o que sobra disso é a subhumanidade. Eu gosto muito desse... Na verdade, eu acredito que muitos aqui conhecem, né, o Ayrton Krenak. Ele é um líder, né? Ele é referente no ambientalismo, né, professora? É um líder indígena, né? Na questão líder indígena, né? Exatamente. Ele é muito envolvido com a questão dos movimentos ambientalistas. E hoje ele é assim, considerado, acho que já na literatura, inclusive, um intelectual, porque eu acho ele é do lugar que vive e que fala. Então, assim, tem um outro videozinho também com ele, que é quando ele pode passar. Estamos este ano completando 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento mais importante que a humanidade construiu, digamos assim, no século XX. Eu fico admirado com a indiferença das pessoas para uma declaração tão importante, onde nós deveríamos estar avançando de verdade
na aplicação em todos os países, em todos os lugares do mundo, os princípios dessa declaração. Eu fico incomodado que em 70 anos essa declaração já esteja sendo considerada velha para ser esquecida. Nós não podemos deixar que isso aconteça. E nós queremos convocar você que tem sentimento de humanidade, lembra que existe uma declaração que, como um arco-íris no céu, ela convoca você, convoca todo mundo a entender que nós somos uma humanidade que precisa se solidarizar uns com os outros e fazer valer o direito um do outro. Aqui no Brasil tem acontecido um equívoco muito grande, que é achar que o discurso dos direitos humanos é para proteger bandido. Infelizmente, é isso que a gente escuta, e a mídia tem uma responsabilidade muito grande por isso, que é cheio de radialista ignorante repetindo de manhã e de noite que direitos humanos é coisa para proteger bandidos. Isso é de uma ignorância e de um desserviço absurdo. Os direitos humanos, eles são os direitos fundamentais das pessoas humanas. Eu acho que celebrar os 70 anos dessa declaração é lembrar que nós temos, sim, uma dívida histórica com muitos povos, além dos povos indígenas aqui do Brasil, que ainda seguem à margem desses direitos fundamentais. Por exemplo, o direito à habitação, o direito de nascer, de crescer, de ter acesso à educação, à alimentação, à saúde, à segurança. São tudo bens que os humanos precisam se assegurar uns aos outros. Inclusive a água, né? A água é um bem comum. E ela deveria ser garantida para todo mundo. A água, a habitação, o direito à vida é um direito inalienável. Viva a declaração, então, que completa 70 anos. Eu queria, assim, a ideia de trazer os dois vídeos, a ideia realmente, assim, de fazer uma relação com o que a gente está discutindo, que é a questão da diversidade dos direitos humanos. Para mim, assim, eu fico muito impactada com a fala do Krenak, porque é muito real. Quando ele fala da questão do capitalismo, quando ele fala dessa subhumanidade e da categoria, né, subhumanos, e da não dignidade, que as pessoas não terão essa dignidade, eu acho que me deixa um pouco... Até alguém falou aí do Krenak, esse livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele tem esse livrinho, é um livro pequeno, mas que é gigante. Tem um outro, que eu não estou com ele aqui agora, que é um verdinho também, que ele traz muitas provocações. E o Krenak, eu acho que ele tem essa sensibilidade de mexer na estrutura no sentido do mais essencial, né? do que está lá, que às vezes a gente fica lá no campo teórico, né, das discussões que são necessárias, mas ele vem e nos diz assim, não vai ter dignidade. E aí eu fico pensando, como é que a gente reage a isso, sabendo que não vai ter para todo mundo e sabendo dessa subcategoria da humanidade. E aí eu que sou da escola, estou falando da escola, e da educação, como é que a gente pensa a educação quando a gente tem uma situação tão desafiadora, né? Eu queria, antes de passar para o próximo slide, que aí os próximos slides são mais slides de pontuais, questões mais de sistematização. Eu vou passar por eles rápido, mas aí eu queria escutar pelo menos uma ou duas pessoas o que é que essa fala mobiliza em vocês. Eu estou lendo aqui o pessoal.
Alguém quer falar? Estou lendo o chat aqui, fala que não. No chat, quando diz assim. Eu acho, professora, que pode falar? Pode, por favor. Eu acho que, né, sobre o quadrinho aí, às vezes a gente acaba relativizando muita coisa por conta da rotina, do cansaço e essas questões, mas quando se trata de direitos humanos, não dá para relativizar, né? Porque ele é justamente para tratar os iguais como iguais e os diferentes também como iguais, né? Na medida das diferenças ali, para poder ter essa equiparação, para dar dignidade às pessoas mesmo. Então, quando a gente fala de direitos humanos, é realmente um direito para todos, assim, né? Intrínseco do ser humano. E por mais que algumas pessoas vulneráveis precisam, né, de um amparo maior sobre os direitos humanos, a gente não pode esquecer, né, que ele existe e não pode relativizar quando se trata de direitos humanos para que todas as pessoas tenham dignidade, assim. Então, eu acho que essa tirinha traz muito isso, né, para a gente lembrar que são para todos e para poder garantir que todas as pessoas tenham a dignidade que elas merecem. É isso. Mais alguém? Eu queria falar um pouquinho. Assim, dialogar sobre direitos humanos na escola, né, e pensando a educação básica como direito de todos e dever do Estado, né? Como é que isso, de fato, na realidade, é um desafio a ser concretizado. Porque o que é que a gente tem percebido nos últimos anos, né? A gente tem avançado no modelo de educação integral, mas a gente tem colocado em xeque o acesso de todas as crianças, adolescentes, jovens para esse lugar, né? Porque a partir do momento que a prefeitura transforma uma escola em escola integral, então significa que as crianças e os adolescentes que estão no turno da manhã vão passar o dia todo na escola. Só que quem estava no turno da tarde vai para outra escola que não foi construída pela prefeitura. Então, você já tem uma quantidade de pessoas que tinham direito à educação que não vai ter, porque a escola não foi construída, não foi planejada. E a educação de jovens e adultos e idosos que estavam na noite, ela é encerrada, né? Então, a gente tem um modelo de educação que a gente tem construído como um modelo de dignidade, que é a escola integral, que eu sou favorável, mas as prefeituras, o governo do estado e o governo federal precisa avançar na construção de novas escolas, porque muita gente tem direito, está deixando de ter direito porque não tem mais o espaço físico para ser oferecido, né? E aí a quem recorrer, né? Recorrer ao Ministério Público, recorrer à Justiça. E aqui em João Pessoa, né, na rede municipal, algumas escolas foram desintegradas, né? Elas nasceram integral e a Justiça mandou desintegrar, porque ela só vai virar integral quando a prefeitura criar uma nova escola para garantir que aquelas pessoas não tenham o seu direito negado, né? Então, isso aconteceu numa escola aqui da periferia, no bairro das Indústrias. Ela já nasceu com o nome Escola Integral e a Justiça mandou desintegrar. Vai ser uma escola regular enquanto a prefeitura não construir outra. Porque não tinha sentido deixar 300 adolescentes e crianças sem a escola, porque o turno da tarde não ia mais existir.
Pode falar, Tatiane. Boa noite. Boa Na noite. verdade, se a gente for observar bem, tudo é um projeto, né? A gente sabe que tem projetos societários. Nós, né, temos os projetos societários e tem aquele que, quando, dependendo quem está no poder, e a elite, né, brasileira, ela vai sempre querer destruir aquilo que é o projeto de sociedade que vai atender às necessidades, né, das minorias, para atender, das minorias que eu digo que necessitam ser atendidas, né? Porque a minoria, a gente sabe que a desigualdade social no nosso país é muito grande. Eu digo em sentido de classe, né? Dos indígenas, dos quilombolas, né? Das pessoas em situação de rua, de crianças e adolescentes, que muitas vezes, aí, como o Renildo falou, implantam a ensino integral, mas a qualidade desse ensino que é disponibilizado também, aí a estrutura física não é de qualidade, mas é tudo um projeto. Para quê? Porque eles não querem que a gente tenha, né, as crianças e os adolescentes tenham uma formação para a cidadania, uma formação crítica, então fazem de qualquer jeito, e aí eu estou atuando na educação, né, eu sou assistente social, e eu tenho visto muita coisa assim, números, para bater meta de número. Daqui a tantos anos vai ter que ter todas as escolas integrais, IDEB, essas notas, né, avaliações externas, que chamam, avaliações externas. Então, assim, virou muito números. Então, os números, eles interessam para quem? Né? Todos esses recordes de números. Interessa para um sistema que quer que as pessoas sejam apenas mão de obra. Não quer que as pessoas pensem de forma crítica, que se formem para, né, futuramente criticá-los, criticar a sociedade. E aí entra também a visão, né? Alguns colegas já colocaram aqui no chat a questão da visão que a gente vai ter dos direitos humanos. Porque se o projeto societário quer derrubar tudo isso, então eles vão lutar para que os direitos humanos eles sejam cada vez mais distantes, né, entre aspas, de serem efetivados, para que a gente acabe desacreditando disso e acabe sendo cooptado pelas ideias deles. Então, toda a luta histórica no Brasil, né, os movimentos sociais, nada acontece por acaso, não é porque eles gostam, não é por nada, é luta. Então, eu acredito que essa questão da efetivação dos direitos humanos, aí como falaram aqui, o sistema capitalista está longe de acontecer. Mas cabe a cada um de nós não deixar isso morrer, porque é uma luta que não é de hoje, né? Então, tudo que nós temos conquistado é através da luta e por não deixar de acreditar. Porque é isso que o sistema ele quer que a gente desacredite e acabe apoiando só aquilo que é do interesse deles e que é o projeto de sociedade que eles têm para nós, trabalhadores. E aí é isso. Então, assim, o projeto de sociedade deles é justamente acabar com essa noção de direitos humanos para que a gente desacredite e fique por isso mesmo. Obrigada. Mais alguém? Eu fico impactada quando eu leio, escuto o Krenak em outros momentos e outros intelectuais engajados, porque eu acho muito bacana de quem está no movimento da luta e está adentrando também o campo, né, da academia, de intelectual, realmente, no sentido de que é necessário para poder ocupar espaços. A questão dos direitos humanos, quando ele coloca não vai existir, quando a gente começa a imaginar realmente as situações de vulnerabilidade e da não existência da dignidade humana, parece que ela nos paralisa. E aí, como bem colocou, né, a questão dentro desse sistema produtor de mercado, de econômico, de capitalismo, a gente parece que não tem esperança, a gente não vê muitas saídas, porque parece que também a coisa é uma engrenagem que se reproduz e tende a aumentar, porque o modo de produção, inclusive, vai
agravando para além do humano, porque vai agredindo também a natureza, que é a questão da água, da poluição, que a gente fica colocando a responsabilidade no individual, quando, na verdade, a gente tem uma responsabilidade dentro das grandes indústrias, um modo de produção, que está matando a humanidade e matando junto com ela também a natureza, porque também nós estamos nela. E aí, assim, quando a gente pensa nisso, a questão, acho que é interessante o que a Bárbara colocou agora, que é, tá, a gente não vê muita saída. Eu fico um pouco impactada e desesperançada, mas, ao mesmo tempo, acho que é aquela questão da resiliência. Eu acho que mobiliza também a você ver o que é que a gente pode fazer. Porque ficar diante disso e cruzar os braços e dizer não posso fazer nada, a gente também está sendo conivente com isso, e porque não agir, não fazer nada é fazer alguma coisa. Quando a gente entra nesse movimento, e aí eu acho que é a questão realmente da necessidade de se trabalhar com esses temas, não com o tema diretamente, mas de trabalhar com uma postura pedagógica, por exemplo, na escola, que esteja alinhada, que esteja dentro da perspectiva da educação de direitos humanos. Então, quando a gente vê meio que não vai ter saída, mas aí é que a gente precisa fazer alguma coisa. Eu acho que por isso a importância dos temas, né, do trabalho com a questão da diversidade, do trabalho com a questão dos direitos humanos na escola, porque é um processo de construção coletiva e de movimento de dar visibilidade, de questionar, porque, ao mesmo tempo, como o Krenak mesmo fala, tem pessoas usando o lugar de fala para dizer que história de direitos humanos é coisa de defender bandido. Então, cabe a nós, eu acho que quem está nesse curso, quem está nessa disciplina, eu acho que vai no movimento contrário de tentar compreender, não é bem assim. Os direitos humanos, a questão da dignidade humana, ela é uma questão de realmente de princípio, no sentido dessa humanidade sobreviver, né? Da gente continuar com essa humanidade, porque é um movimento. Até porque, professora, nós estamos falando do próprio direito humano, né? É humano você ter a dignidade, é o nosso direito, o Estado não pode se abster. A gente tem que evidenciar, a gente tem que se comunicar, tem que lembrar, tem que fazer acontecer, né, a todo momento. A gente não pode ficar só vendo letra fria, letra morta de lei. A gente tem que fazer aquela lei valer para os mais vulneráveis. Ela tem que ser aplicada, ela tem que ser vivenciada. Direito, por exemplo, às vezes custa muito caro a gente defender direitos humanos, pode custar até a nossa vida, né? Que é um bem jurídico maior. E a gente precisa estar atento a todas essas situações de violência, né? Exatamente. E aí a questão da educação, acho que a educação no sentido de dar, inclusive alguém falou aí no chat a questão dos saberes locais e saberes globais, vamos colocar assim, que alguns colocam como saberes universais, ou saberes científicos e saberes locais no sentido do conhecimento de mundo das pessoas, da valorização dos saberes, mas o quanto também esse conhecimento, que a gente está chamando do conhecimento, que alguns autores, o Michael Young chama de conhecimento poderoso, que a escola pode proporcionar, no sentido de responsabilidade da escola, né, proporcionar o acesso ao conhecimento, inclusive para entrar nesse direito de luta. Porque para reivindicar, para buscar o seu direito, você precisa ter conhecimento do seu direito. E aí você precisa conseguir acessar, inclusive fazer uma carta, fazer um requerimento, procurar um Ministério Público. E então, assim, o movimento da educação de direitos humanos, eu acho que passa pela questão do acesso à educação, tanto a questão de valor, de direito
que eu acho que é importante também a questão dos conhecimentos locais, muito importante. Inclusive, os autores com quem eu trabalho, a gente vai sempre pensando, é necessário que isso esteja dialogado, e o conhecimento como processo de empoderamento, na luta pela dignidade do cotidiano. Claro que a gente tem pessoas em situações de muita vulnerabilidade, a qual é negado princípios básicos, né, como moradia, alimento, saúde. Mas a gente vai ter dentro da escola, quando a gente também está pensando nisso, de pessoas que estão sendo mortas por sua opção sexual. Então, assim, não é uma coisa somente da questão, é também da questão da dignidade, que passa pela ideia do mercado, da produção, do sistema capitalista, mas eu acho que tem muita vez, precisa passar também pela nossa consciência, no sentido de compreensão e de valorização da vida do outro. Em que mundo nós estamos, se você agredir uma pessoa porque essa pessoa tem uma opção sexual diferente da sua. E nós estamos todos os dias vivenciando, visualizando e meio que já se acostumando com isso. A mulher que morre porque é mulher, o transexual ou homossexual, ou seja lá como for uma opção sexual, que morre por sua opção sexual, então é o direito à vida. E o direito à vida que, nesse sentido, aí não é uma questão somente econômica. São pessoas que trabalham, que teriam acesso à alimentação, à moradia, e que não são negados o direito à vida. Então, assim, realmente, se não passar, eu acho que é esse o princípio da educação de direitos humanos, porque nós precisamos, é uma mudança de consciência. Que essa mudança de consciência, eu acho que vai desencadear em uma mudança de política. Quando a gente fala das políticas que estão no papel, mas elas não acontecem, mas que bom que elas estão no papel. Elas estarem no papel como alguém colocou aí o exemplo das leis que falam dos conteúdos das pessoas afrodescendentes que são negados nas escolas, mas que bom que eles estão no papel, porque na hora que eles estão no papel, a gente já pode brigar por eles. Então, assim, é difícil estar nessa luta e ver os direitos que estão colocados em lei, na letra bruta, como o colega falou, mas, ao mesmo tempo, a gente luta por essas leis para poder lutar, para poder depois lutar que elas sejam vivenciadas, aplicadas. Então, é esse movimento que eu acho que nós estamos na discussão em educação dos direitos humanos, e que isso precisa ser realmente trazer para dentro da escola, e aí eu vou falar de dentro da escola, seja desde a educação infantil, no ensino fundamental, ensino médio, no ensino superior, porque é uma cadeia, né? A gente precisa ir desenvolvendo, e são níveis de consciência diferentes, níveis de discussões diferentes, e por aí vai. Enfim, eu vou trazer agora, nos próximos slides, algumas questões que são realmente do que seria a questão dos direitos humanos, e aí do conteúdo do curso que a gente vai ter ao longo desses 2 meses. Então, os direitos humanos são direitos universais, reconhecidos a todas as pessoas, independentemente de origem, gênero, religião, etnia, orientação sexual, condição social e etc. Aí a gente, quando lê todos, eles estão garantidos em documentos nacionais e internacionais, como a Declaração Universal de Direitos Humanos e a Constituição Federal, no caso do Brasil, 1988. Tem caráter jurídico, político, social e filosófico, que aí essa questão é necessário ter esse caráter jurídico, no sentido da luta para que eles sejam
colocados em prática, né? E aí é o movimento que, inclusive, por isso, acho que tem tantas pessoas. Hoje, a nossa educação está muito judicializada no Brasil, porque tudo que a gente precisa fazer, ter um intérprete na escola, na maioria das vezes, para conseguir ter um intérprete na escola, é necessário acionar o Ministério Público. Então, realmente, não dá para pensar a questão dos direitos humanos sem pensar também nesse caráter jurídico, político, no sentido da participação da sociedade civil também, e político no sentido de participação e conscientização de todos, né? Social, filosófico, porque eu acho que quando a gente incorpora no sentido filosófico de percepção de mundo, que mundo que eu quero, e isso vai começando na escola desde lá da educação infantil mesmo, né? Na escola da educação básica, que mundo que eu quero, que sociedade que eu quero formar, qual é o sujeito, né, que a gente tá, e aí, como o Tatiana falou, que projeto de sociedade eu tenho, né? Então, e essa questão do caráter dos direitos humanos passa por essa questão independente de gênero, religião, etnia e também, inclusive, de classe social. Porque também tem uma discussão, tem uma coisa que eu acho muito claro que a gente que está dentro da teoria crítica, quando você tem uma abordagem de teoria crítica, a questão da diferença de classe ela é muito importante. A gente sabe que as pessoas que estão em situações de pobreza, elas têm desafios maiores. Mas a gente não pode esquecer que isso também, a questão dos direitos humanos, ela vai além e ela vai atingir também as outras classes sociais, porque, como eu falei, tem mulheres ricas que estão sendo agredidas todos os dias, tem crianças que estão sendo, mesmo sendo em classes sociais abastadas, sendo negligenciadas em sua educação. Quem trabalha em escola particular consegue visualizar isso, porque a questão de abandono, de desrespeito, de abuso, ela vai acontecer, ela transita pelas diferentes classes sociais e a gente não pode esquecer disso. E aí a questão dos direitos humanos como princípios básicos, e realmente são básicos, como o Krenak fala, é vida, é alimento, é moradia. E aí quando ele fala de moradia, a gente pensa realmente as pessoas em situação de rua ou em situação de quem mora não é qualquer moradia. Estava vendo um depoimento anteontem, que a menina que estava aqui em casa, ela dizendo que a mãe dela mora num lugar que eles não estão tentando tirar a mãe porque na madrugada os bandidos invadiram aqui em João Pessoa mesmo, ali pela comunidade, não sei se é São José, eu não conheço tão bem, eu não sou daqui, eu moro aqui, mas não conheço tão bem. Invadiram a casa dela de madrugada, que, quer dizer, como o Krenak diz, invade você viver sem poder dormir, sem saber como é que vai ficar, mesmo você tendo um teto. Então, esses princípios que seriam realmente, e são básicos, né, ligados à dignidade humana, que envolve liberdade inclusive de opinião, de religião, de crença, de opção sexual. E aí a questão do princípio da necessidade de justiça e solidariedade. Como exemplo desses direitos humanos, a gente vai colocar, justamente como o Krenak também colocou, direito à vida, direito à educação, à saúde, ao trabalho digno, à liberdade de expressão e à participação política. Gente, são assim, e isso na escola a gente faz, porque por exemplo, o bullying na escola tem sido uma questão recorrente de crianças que, por uma diferença, são muito cruéis com os colegas. Então, crianças que, inclusive, para elas irem para a escola, é uma tortura ir para a escola. Tem criança que faz de tudo para não ir, porque realmente é um espaço de tortura. Então,
cabe, e é um movimento realmente da educação, de formar professores ou pessoas que se envolvam com a educação, as pessoas que atuam na educação, seja de forma direta ou indireta, né, comprometidos com a dignidade humana, comprometidos com a questão da valorização da diferença, do respeito e da liberdade de ser quem você é. E aí sempre que a gente trabalha a questão da liberdade, é a liberdade até não agredir o outro, porque também a liberdade de expressão, eu não posso ter liberdade de expressão agredindo, que às vezes também tem muita divergência, né, discrepância. Mas eu tenho o direito de falar. Você tem o direito de se expressar até um determinado momento que você não invada o direito do outro, da dignidade do outro. E aí, nesse sentido, a educação em direitos humanos é um processo educativo e formativo em busca de construir uma cultura de direitos humanos. Então, é essa ideia, né? Que aí ele fala assim, a gente precisa fazer alguma coisa, se a gente não pode mudar diretamente, né, o mercado, a economia, a gente pode tentar trabalhar na perspectiva de construir uma cultura de direitos humanos. Uma educação como prática social. Educação como prática social, o próprio Paulo Freire fala muito disso, da educação como prática social. E aí tem um autor do campo da educação, que é o Brandão, que ele vai dizer, ninguém escapa à educação. Nós estamos na educação, seja na igreja, na família, na sociedade, na praça, e nós que estamos envolvidos com a educação, nós podemos adentrar esses diversos espaços educativos. Que a educação é muito mais ampla do que a educação escolar, embora a educação escolar ela seja primordial, ela é um espaço favorável para que a gente possa trabalhar com a formação, seja intelectual e uma formação humana, que uma coisa não exclui a outra. Então, a educação em direitos humanos, ela vai além de conhecer os direitos. Envolve práticas pedagógicas, e aí eu estou falando da educação no processo de escola, práticas pedagógicas, envolve políticas públicas, por isso que eu falo da importância das políticas públicas, que embora a gente veja elas não sendo cumpridas tal qual a gente desejaria, mas a gente pode cobrar. Então, a gente vê esforços. E aí, a forma como essas políticas vão sendo implementadas é outro espaço de luta. Então, a gente luta pela política, depois a gente luta pela implementação da política. E aí, essa questão na educação é muito forte, né? Agora com a questão, por exemplo, da educação para todos, educação em tempo integral, educação integral em tempo integral, e aí essas políticas vão sendo implementadas muitas vezes de forma torta, mas aí a luta vai sendo nessa perspectiva. Vamos ter espaços de discussão, por exemplo, dos conhecimentos afrodescendentes, vamos ter o espaço de discussão da educação indígena, do meio ambiente, que hoje é lei. Então, a gente tem possibilidade, enquanto a gente no sentido de... a gente junto, sem ser a gente separado. Então, a gente político que está envolvido nesses diferentes espaços, é um compromisso no sentido de se comprometer, né, com a questão dos valores, com respeito, solidariedade, justiça social e diversidade. Nesse sentido, a educação envolve o processo de ensinar, aprender e praticar valores que garantam o direito, o respeito e a efetivação desses direitos. Então, sempre que a gente está falando de... Por isso que a questão, quem é pedagogo, quem fala, onde o pedagogo vai atuar? O pedagogo ele trabalha com o objeto de estudo do pedagogo é a educação. E a gente, quando pensa na educação como processo de ensinar a aprender, ele vai muito além da escola. E muitas vezes, em outros espaços, a gente encontra, inclusive,
mais possibilidades, até porque a escola, por exemplo, a gente vai ter as pessoas na escola até uma faixa etária, se for seguir a idade normal, 24 anos. Depois disso, essas pessoas estão em outros espaços educativos, que não a escola, e que necessitam, mas que estão vivenciando o processo de ensinar-aprender, que é permanente, até o fim da vida. Enquanto tem vida, tem processo de ensino e de aprendizagem. Então, como exemplo, tem a questão dos projetos escolares, que abordam a diversidade. Eu não estou conseguindo ver o finalzinho do slide. Deixa eu abrir aqui. Mas pode passar para o outro, que é a questão justamente da necessidade de políticas e ações. Inclusive, projetos escolares é uma do desafio que a gente vai ter nessa disciplina, porque como a disciplina é educação não, é direitos humanos e atividade na escola, a gente vai discutir questões da educação e direitos humanos, da escola e das diversidades das mais diversas. Mas eu estou propondo, como trabalho final da disciplina, que a gente analise casos sobre os direitos humanos, ou das diversidades, ou de direitos humanos negados na escola, e que a gente possa traçar estratégias possíveis de combater a negação desses direitos. Eu vou passar rapidinho pelos outros. Então, a educação escolar. A gente fala de educação normal, educação como uma questão ampla, que ela está em diversos espaços, e a educação escolar, que é o objeto dessa disciplina. A escola é um espaço de diversidade, promoção de respeito às diferenças de gênero, etnia, religião, condição social, diferença e orientação sexual. A Vera Kandô, a Vera Kandô e a Ana Kanen são duas autoras do campo do multiculturalismo e interculturalidade. Elas têm uma coisa que elas falam que é muito interessante. A gente não precisa fazer nada para uma escola ser multicultural. Ela é naturalmente multicultural. Dentro de uma escola, nós temos pessoas de diferentes crenças, religiões, raças, condição social. E qual é o desafio? É fazer, que aí a Vera Kandô vai chamar de uma perspectiva da interculturalidade crítica, que é uma interculturalidade onde eu questiono as diferenças e trabalho com a perspectiva do combate ao preconceito, a valorização dessas diferenças, e que essas diferenças sejam enxergadas, valorizadas dentro da escola. Porque elas já estão lá. Eu não preciso fazer nada para que elas estejam. O que eu preciso fazer enquanto educador é fazer um movimento que essas diferenças sejam enxergadas, valorizadas, não negadas e respeitadas. Então, a educação, o Libânio vai dizer, Libânio é um autor do campo da educação, ele tem um livro que é chamado Didática, que quem faz graduação geralmente estuda, lê o Libânio, pelo menos lá na disciplina de didática. E realmente a educação escolar é uma manifestação peculiar do processo educativo global, mas ela é específico, não é o único. A escola, a Vera Kandô e o Antônio Flávio Moreira vão dizer que a escola, enquanto instituição social, ela se realiza ao mesmo tempo como espaço físico específico e também um espaço sociocultural. Então, é um espaço físico que tem uma dinâmica específica. A instituição escolar, ela tem rotinas e regulamentos que são necessários serem cumpridos, como carga horária, horários, conteúdos, currículos, avaliações. Ela tem a questão do próprio espaço, né, da estrutura da escola, que é você chegar na escola, você vai encontrar as cadeiras, o quadro, embora hoje a gente encontre outras ferramentas. Mas ela é também, principalmente, um espaço sociocultural, no sentido que nós não construímos
intelectuais, nós não estamos trabalhando com cognitivo, nós construímos e trabalhamos com identidades. Antônio Flávio vai dizer que justamente o currículo constrói identidades. Então, nós construímos percepções de mundo, não só uma pessoa que vai aprender a ler e escrever. E aí, por fim, nessa perspectiva da educação escolar, a Vera Candor vai destacar a importância de uma educação que valorize a diversidade, promova a inclusão, respeito, igualdade entre os estudantes, abordando temas como racismo, gênero e direitos humanos de forma crítica, reflexiva no contexto escolar. Ela defende, a Vera Candor, uma educação que forme cidadãos conscientes e comprometidos com a justiça social e a democracia. Pode passar. A diversidade, são 3 temas, né? A questão da educação em direitos humanos e diversidade. São centrais na disciplina. A diversidade como riqueza humana. Eu acho que, na perspectiva de formar em direitos humanos e na perspectiva de formar para a diversidade, a gente não tem como fazer isso sem ser pelo movimento da valorização, né? No sentido, como eu falei, de compreender a diferença como riqueza, como algo positivo, e não como simplesmente o tempo todo a gente diz, é desafio, a pessoa com deficiência, meus alunos de estágio vão para a escola, quando voltam para a sala de aula, chegam e dizem assim, ontem mesmo estava na aula de estágio, professora, a sala tem 25 alunos, não sei o que lá, 5 tem laudo. Então, parece que o laudo e a criança que tem uma deficiência é o problema da escola. A diferença, e aí as outras diferenças também. Então, a diferença é sempre vista como problema, como algo ruim, como algo negativo, que cabe superar, eles que estão errados, eles teriam que estar dentro do padrão, eles não estão aprendendo no tempo certo, eles não aprendem o que os outros aprendem. Então, quando é necessário mudar o olhar para entender que tem tempos e aprendizagens diferentes e que a diferença, ela faz parte da constituição humana. Não dá para pensar em direitos humanos, não dá para pensar em humanidade sem pensar em diferença. Senão, nós seríamos outra coisa. Se fôssemos todos iguais, seríamos outra raça, seríamos outra categoria, e não humanidade. Então, a diversidade ela passa pelas dimensões culturais, que tem a ver com como eu vejo o mundo, né? A cultura ela vai além da ideia de patrimônio, ela tem a ver com como é que eu vejo, como é que eu me relaciono com o mundo. Tem as dimensões étnico-racial, religiosa, gênero, sexualidade, questão de geração, deficiência, etc. A diversidade é a variedade de características, experiências e formas de ser e estar no mundo, presentes em um grupo de sociedade, ou uma sociedade. Então, essa diferença de ser e estar no mundo que muitas vezes a gente não tem espaço nas nossas rotinas para enxergar o ser no mundo. A gente enxerga muito o estar no mundo. Então, até que geralmente, até para a gente se apresentar, a gente pergunta muito assim, qual a sua profissão? Né? Qual a sua formação? O ser, que é esse, como é que eu me relaciono com o mundo? O que é que eu sinto? O que é que eu sou? Como é que eu vejo o mundo? Essa educação que seria a educação mais sensível mesmo, das subjetividades, que a diversidade é necessária, porque a gente enxerga muita diversidade no aspecto biológico. A diferença que é vista ao olho nu, a cor da pele, a questão de ser homem, ser mulher, o gordo, o magro, a gente enxerga muitas diferenças que são vistas, né, biológicas e vistas ao olho nu. E a diferença que não está dada, a gente muitas vezes não tem espaço nem de enxergá-la, a gente não consegue. E isso acontece muito hoje na sociedade, inclusive com um número crescente e assustador de depressão, de doenças
mentais, cognitivos, que vem crescendo muito e que tem faltado espaço, né, da gente enxergar essas diferenças e como lidar com elas, porque elas estão aí. Como lidar com elas? E aí, se a gente vai lidar compreendendo como algo ruim ou se a gente vai compreendendo como algo que é apenas diferente e que pode ser uma riqueza, porque com a diferença eu aprendo. Se eu estou entre os iguais não me desafiam. Os iguais não me trazem algo novo. Quando eu estou na diferença, inclusive com áreas de conhecimento diferentes, é quando eu evoluo, é quando eu aprendo, porque eu sou desafiada. Pode passar. E aí, não, já foi. Já. Diversidade na escola. A diversidade na escola vai sendo visibilizada justamente nos aspectos cultural, étnico-racial, tradições, línguas, etnias, crenças. Mesmo quando não é a questão de língua, por exemplo, questão de sotaques, de língua mesmo. Por exemplo, aqui eu trabalho numa comunidade, numa região, num território de pessoas indígenas. Ontem mesmo eu estava com uma aluna preparando uma oficina da língua tupi, que essas línguas, inclusive, têm se perdido, né? Porque é a questão da desvalorização e da descaracterização dos povos originários. Então, a gente vai lidar com a diversidade na escola, nos aspectos culturais étnico-raciais, como eu falei, social e econômico, que tem a ver com a questão das origens familiares, acesso a recursos e oportunidades. Esse é um grande desafio para a escola pública. A gente está lidando com as crianças que chegam realmente sem a condição mínima, crianças que não tomam banho, que não têm alimentação, que moram praticamente na rua, que estão lidando no dia a dia com pessoas com a droga, com abuso. E essa diversidade está na escola. Está lá todos os dias, a gente enxergando ou não. A gente está lidando com a diferença. A diversidade ela vai aparecer na questão de gênero e sexualidade, que é a questão das identidades de gênero e orientação sexual. Também parece que o discurso isso não é problema da escola, isso não é questão da escola, isso é uma questão que a família resolve. Mas está lá na escola. O sujeito, a identidade, o aluno, a pessoa está na escola. E aí, quando eu acolho a pessoa, eu estou acolhendo essa pessoa em suas diferentes marcas identitárias. Essa diferença ela vai se dar e aparecer, ser revelada nos aspectos físicos e funcionais também, que é o caso das pessoas com deficiência ou pessoas com diferenças corporais. E também as diferenças religiosas e filosóficas, que tem a ver com a questão de crenças, né, visão de mundo e práticas. A escola é um mundo em miniatura, é isso mesmo. Não dá para pensar em mundo aí, a escola sem essa diversidade. Pode passar. Aí apenas casos para reflexão, porque eu não vou me deter nisso, eu vou passar para o plano de curso, porque é o seguinte, eu queria só voltar lá para o... Não, volta lá para a questão, porque eu quero, que é o nosso trabalho final. Os casos. Casos para reflexão, vou falar disso sim. Aqui eu trago 3 situações que tem todos os dias na escola. E aí o nosso trabalho final vai ser a gente pensar, a gente tem a diferença, a gente tem a diversidade. Essa diversidade ela está atrelada à questão dos direitos humanos. E essa diversidade que vai sendo revelada na escola das mais diferentes formas, não sei se vocês foram vítimas de exclusão na escola. Eu passei por alguns momentos, eu acho que quase todos nós vivenciamos alguns aspectos de exclusão, de preconceito,
de negação dentro da escola. E aí eu trago 3 exemplos, que é: um estudante é motivo de piadas por causa do seu sotaque. E aí, gente, isso não é só do sotaque de quem é do Nordeste, por exemplo, e vai para o Sul-Sudeste. O inverso também acontece. Eu tive uma aluna que, quando eu trabalhava na educação básica, a aluna veio, acho que de São Paulo, os alunos, ela, quando falava, os alunos faziam, que dizia que ela falava igual panela de pressão. Então, assim, o motivo de piada, ele acontece das mais diferentes formas. Então, o caso do estudante que é motivo de piada por causa do sotaque, uma professora que não sabe lidar com manifestações religiosas dos alunos. Isso acontece muito, inclusive, muita confusão do que é ensino religioso, que quando tem ensino religioso, acha que ensino religioso é catequese. E a catequese, ela vai ao contrário do que é o ensino religioso. Nosso Estado é laico, a nossa educação é laica. Nossa educação não tem religião. Então, e uma criança com deficiência que não participa das brincadeiras no recreio. Como e o que fazer diante desses casos? O que vocês acham? E aí a gente não vai responder agora. Esses casos são casos que eu trago para reflexão, porque vai ser o nosso trabalho final. Quero que vocês pensem durante esse período dos estudos que a gente vai estar construindo. Eu vou estar trazendo sempre questões da prática. Embora, por exemplo, quem está lá na área do direito, quem é da área da saúde, mas a nossa relação vai ser com a escola. Então, seja você, porque chega na área do direito, chega as demandas da escola, as situações são vivenciadas, seja uma agressão ou uma exclusão, chega lá no campo jurídico, chega na assistência social, chega lá para a psicologia também. Então, como é que vocês vão selecionar um caso, vão descrever esse caso e vão fazer uma proposta de ação que possa ser efetivada no sentido de combater ou enfrentar essas situações. Esse vai ser nosso trabalho final. Eu já estou antecipando. Por isso que eu trago esses casos, mas aí eu quero que vocês tragam casos reais, gente. Se a gente for procurar nas redes, na internet, a gente vai encontrar vários. Eu quero que vocês busquem casos reais, mesmo que simples, porque é um exercício da gente se colocar como protagonista, enxergar e ver. Eu critico muito porque não fazem. Como é que eu vejo que eu poderia atuar, ou como é que a escola poderia atuar nessas situações? Qual é a minha contribuição para essas situações? Pode passar. Aí pode ir para o plano de curso. Então, o nosso plano de curso, eu vou deixar ele disponibilizado lá na plataforma, vou deixar ainda hoje. A gente tem um ementário, eu até estou com ele aqui, eu não coloquei aí no slide, porque fica grande, mas o nosso ementário, ele vai desde os estudos, eu vou ler, os estudos dos fundamentos históricos, filosóficos, dos direitos humanos e sua relação com a diversidade na escola. Análise de práticas pedagógicas inclusivas, multi-interculturais, equidade e combate a discriminações. Reflexão sobre o papel da escola na promoção da cidadania e da cultura dos direitos. Desculpa. Silencioso. Os direitos. Reflexão sobre o papel da escola na promoção da cidadania e da cultura dos direitos humanos, considerando as dimensões étnico-raciais, de gênero, geracionais e de pessoas com deficiência. A questão geracional, inclusive, é uma questão que tem se colocado muito em evidência nos tempos atuais, porque nós tendemos
Eu acho que é necessário falar sobre a questão geracional nas escolas, porque nós estamos com uma sociedade que estamos com tendência de envelhecermos e não se tem muita política nem muita aceitação para a pessoa idosa. Então, a questão geracional, que é a questão do etarismo, que inclusive as pessoas, a não aceitação do envelhecimento, é um tema que eu acho que está muito em evidência, e que não é nem que seja em evidência, ele é muito contemporâneo e necessário para o momento atual. Como objetivo principal, nós temos a perspectiva de compreender a importância dos direitos humanos na promoção da diversidade e da inclusão no contexto escolar, propondo práticas pedagógicas alinhadas a esses princípios. Na plataforma, eu vou distribuir o conteúdo de forma que, nessa semana, a gente está vendo a questão da relação dos direitos humanos. Eu não vou colocar muitas atividades escritas, eu vou propor fóruns, discussões, leituras. Então, nessa primeira, eu dividi em 3 blocos de conteúdo, que está na primeira semana, os direitos humanos no contexto educacional, os direitos humanos e o Plano Nacional de Direitos Humanos no contexto educacional. No segundo eixo, trago as diferenças culturais e os desafios da inclusão, compreendendo que a inclusão vai além da inclusão da pessoa com deficiência. E no quarto eixo, práticas pedagógicas para a promoção dos direitos humanos. Eu estou colocando práticas pedagógicas porque eu estou falando de escola. Mas, por exemplo, a gente pode ver casos em que está acontecendo na escola e como é que uma outra... Porque a escola ela dialoga com outras instâncias, né? Seja com o jurídico, seja com a assistente social, seja com a comunidade, porque, na verdade, a escola precisa dialogar com a comunidade. Então, é pensar como é que a gente pode pensar, eu penso em práticas pedagógicas, práticas que acontecem dentro da escola são práticas pedagógicas. Como é que a gente pode estar construindo práticas pedagógicas para a promoção dos direitos humanos? O nosso percurso para trilhar durante esses 2 meses, a gente vai ter essa primeira aula, que foi a aula síncrona. A gente vai... Na verdade, nós teremos 2 encontros síncronos, esse e um último. Hoje eu falei bastante, o último eu vou ver, eu ainda estou pensando, vou ver ainda com o Renildo, porque eu queria o último trazer os resultados desses estudos de caso. Como é muita gente, eu não sei como é que a gente vai fazer para... Acho que vai ser por representação, não sei como é que a gente vai fazer. Alguns eu acho que vão gravar vídeo e talvez outros apresentem aqui. Talvez seja uma possibilidade. Não sei. Tem que encontrar uma estratégia, porque é muita gente. Mas eu quero que o último seja para eu escutar vocês sobre essa experiência, sobre esses casos e essas propostas que vocês trazem. Então, o último encontro vai ser um encontro mais de compartilhamento mesmo das experiências e dos aprendizados da disciplina. Então, teremos esses 2 encontros síncronos. Na verdade, teremos o outro. Esse já está terminando. Teremos 4 atividades de 50 pontos, porque essa foi a orientação da coordenação do curso. Ele sugeriu 4 atividades de 50 pontos. Essas 4 atividades, elas serão colocadas lá na plataforma Moodle. São atividades quinzenais. No caso, a cada 15 dias teremos uma nova atividade. Cada atividade vale 50 pontos. E uma avaliação de 100 pontos. Essa avaliação de 100 pontos, eu entendi que é tipo uma prova, mas eu não vou fazer prova. Eu vou colocar essa atividade de 100 pontos como uma atividade, essa atividade final. Da análise do caso e da proposta. Vai ser essa nossa avaliação de 100 pontos, que é o produto final. As outras 3 atividades, a gente já tem um fórum, tem outra atividade que eu vou fazer também no sistema de fórum, mas é a análise de um filme, mas que vai ser também para fazer um fórum, e
uma terceira que vai ser estudo de caso, porque a perspectiva é que a gente possa ir construindo esse trabalho final. Então, a gente vai ter 4 atividades no CIGA. Provavelmente 2 fóruns e 2 atividades, um fórum de vídeo, talvez um outro fórum escrito, um fórum de discussão, certo? São 4 atividades. Por fim, como eu falei, o produto final é a proposta de plano de ação. Essa é a disciplina. A gente vai fazer atividades mais de discussão mesmo, porque é uma turma grande, nós só temos uma professora e um tutor. Eu me coloco à disposição, podendo mandar mensagem. O Renildo, ele é muito atencioso, está sempre no ar. Então, falam com ele também. Também tem muita experiência e formação na área. E é isso. Eu espero que a gente possa aprender, trocar, mesmo que não de forma síncrona. Eu acho que os fóruns são espaços, bons espaços de discussão, que eu acho que a gente tem muito a aprender nessa diversidade que nós temos. Então, por isso, eu vou investir nos fóruns. E aí, não é no fórum, é um espaço de avaliação, mas a minha ideia é que o fórum seja um espaço de aprendizagem. Então, não é só você colocar sua resposta lá no fórum e tchau. A ideia é que o fórum seja, eu vou ler o que os colegas estão colocando, porque o processo de produção de conhecimento vai se dar nessa relação. E essa diversidade que nós temos, ela é muito propícia para isso. Bem, é isso. Falei bastante, professor fala mesmo. Mas Perfeito, professor. Estou encerrando dentro do horário e foi um prazer estar aqui com vocês. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Obrigada, até o próximo encontro e vamos aprender no coletivo dessa diversidade tão rica que nós temos aqui nesse curso. Professor, eu só queria falar uma coisa. Eu não consegui colocar o vídeo em si. Eu coloquei o link do vídeo. Lá. É o link. Pronto. Parece que é pesado, não sei o que era. O meu vídeo não é pesado. Tinha 2 minutinhos lá e eu não sei o que aconteceu. Não, é porque a plataforma muda, é uma coisa realmente para a gente informar aqui. A plataforma Moodle, ela realmente ela não aceita muito, os arquivos, quase tudo, ele diz que é pesado, não aceita. Então, o ideal mesmo é você colocar o link. Eu mesma, quando gravo tudo, eu gravo o vídeo lá, geralmente vai para o YouTube, você pode deixar, eu acho que no seu YouTube, não sei se pode deixar privado, mas você cria uma conta lá e coloca o link, porque vai ser assim que você vai conseguir. Provavelmente todos terão que fazer isso, porque eu acho que eu e os outros professores trabalharemos com vídeos, que é uma forma da gente interagir. Tá certo, professor. Obrigado. Professora, boa noite. Boa noite. Fui eu que coloquei a dúvida sobre não estar conseguindo acessar as atividades. Até resolver o problema, vai ser estendido o prazo dessas atividades? Eu verifiquei no SIGA e eu também não estou matriculada lá, na disciplina. Então, é mais grave. Tem que realmente... Você já mandou mensagem para o... coordenador, mandar uma mensagem para o coordenador. Para o coordenador. Não, como tinha aula hoje... Ele tem um e-mail lá, parece que tem um e-mail, é só mandar mensagem, ele cadastra a matrícula. Pronto. Eu vou fazer isso e vou mandar o print das telas. Faça isso, Vanessa, o mais rápido possível, porque se você tivesse... Porque assim, você está matriculada no curso, mas em cada disciplina precisa fazer a matrícula, acredito eu, para poder você estar vinculada à disciplina no SIGA e no Moodle. Entendi. Eu até tentei mandar uma mensagem no próprio fórum, mas eu não consigo justamente por não estar inscrita na disciplina. Não, então você não vai conseguir nada. Ela vai estar lá, talvez você visualize e você não vai conseguir nada, porque você não está matriculada. Tá bom, obrigada. Aí você providencia isso quanto antes, tá certo? E depois a gente vê o que a gente faz. Mas você já sabe que a atividade é essa. A atividade eu deixei lá alguns textos e é para fazer um vídeo sobre se apresentando e falando da sua relação com a questão dos direitos humanos.
Pronto, tá certo, eu vi com os colegas já, turma. Obrigada. Pronto, você vê com seus colegas, ótimo. Então é isso, pessoal. Boa noite, sendo encerrando no horário britânico. Até a próxima. Depois, Renildo, a gente vai disponibilizar lá na plataforma, né? Professora Aline? Oi. Desculpe, que eu estava com a mãozinha levantada, eu pensei que a senhora estava vendo aí. Não vi, interessante, eu não vejo. Tá, Você, Renildo, eu não vi. Desculpa. A senhora disse que a nossa conversa continua pelos fóruns, talvez eu não tenha facilidade em falar com a senhora novamente. Sobre o trabalho que vai ser feito, eu gostaria de falar sobre o ensino religioso no Estado de São Paulo como uma violação do direito educacional, porque ele não está sendo oferecido nas escolas públicas do Estado como foi determinado desde 2017. A decisão do STF, da ADI 4439. A minha pergunta é, como é que eu posso fazer esse trabalho de modo que seja publicável sem ferir aqui o nosso opositor, no caso o governo do Estado de São Paulo, que decidiu simplesmente desobedecer a lei? Como que a gente sabe até onde pode escrever e até onde pode falar, sem estar também violando o direito humano, por exemplo, do governo aqui de São Paulo? É bom não entrar muito na questão política, né? Entrar mais sobre falar sobre mais os parâmetros, né? Por que não está sendo inserida a educação religiosa, né? Isso é bem grave, isso mesmo, né? A gente precisa ter educação religiosa nas escolas. Eu acho que é isso, é tentar ver assim, que nesse momento vocês terão, provavelmente, eu não sei, eu acho que o trabalho final dessa especialização vai ser publicação de artigo. Nesse momento, eu estou pedindo a análise de um caso com propostas de ações, possíveis ações. Eu acho que o caminho é esse, a gente tem que ir para falar a partir das normativas, porque a gente tem a BNCC, os documentos nacionais orientadores da educação, que prevê a questão da educação do ensino religioso, não como catequese, claro. Aí a gente vai ter, se o Estado está proibindo esse ensino, deve ter alguma normativa lá. Então, tem que ser eu acho que tem que trazer essa discussão do que é que está acontecendo a partir do que é revelado, né? O que é que a gente encontra de evidência. Se você encontra uma evidência e você não faz juízo de valor, que é esse o trabalho acadêmico, aí você vai se posicionando, mas sempre baseado, né, no que está se amparando, seja na questão teórica, seja nas evidências que você vai encontrar nos documentos, seja da rede estadual, seja dos documentos orientadores curriculares da educação. Então, a gente vai ter o PB, a gente vai ter a própria BNCC, as diretrizes curriculares nacionais, e por aí vai. Professora, tem alguns alunos que levantaram a mão. Aí tem Roberta, depois de Roberta... Pode falar. Professora, com a dúvida do nosso colega, me surgiu uma dúvida também, que aí ele falou que queria falar sobre o terceiro tema, né? E eu vi que são temas. E eu não tinha perguntado, porque eu achei, né? Como você falou que estava adiantando, eu achei que depois a gente ia receber outra orientação sobre isso. A gente que vai escolher o tema, a gente vai ter que falar os três? Não. Ali eu coloquei aqueles 3 casos como ilustração. Os casos vocês vão encontrar a partir da realidade de vocês. Então, são as diversidades na escola, que aí pode ser... A gente vai procurar algum tipo de violação, né, professora? Exatamente. Vocês vão procurar casos de violação dos direitos humanos
para trazer, refletir sobre eles e pensar em possibilidades de ação. Professora, A partir Entendi. das experiências mesmo. Entendi. Aí pode vincular naqueles temas ali, mas não necessariamente. Não, ali eu trouxe apenas uma ilustração mesmo. e no caso, professora, nesse caso, deixa eu ver se eu entendi, não precisa ser a nível de um artigo, né? Não. Eu pensei isso porque no final da especialização a gente vai construir um artigo. E se a gente for construir um artigo agora, vai ficar meio que pesado. Não, é bem simples. É uma Vai ser atividade só simples. pegar um caso e fazer propostas para a gente discutir aqui a violação do direito humano e o que pode ser feito para, vamos dizer assim, reorganizar para que esse direito seja garantido. É isso, né? Exatamente, é isso. O artigo vai ficar só para o final da especialização. Mais alguém? Professora, licença, só um adendo em relação à questão do colega do ensino religioso, porque eu fiz um projeto no mesmo sentido aqui em João Pessoa, mas no meu caso a abordagem é diferente, porque o ensino religioso, ele contempla a educação básica no ensino fundamental, ele está na LDB, mas aí o que é que eu faço? Eu abordo que essa brecha que o Supremo fez com a decisão que o colega citou, que hoje o ensino ele tem a possibilidade de ser confessional. Quando é um professor licenciado em Ciências da Religião, ele aborda todas as religiões de outra forma. O que é que acontece? A LDB hoje, essa decisão do Supremo dá abertura para que uma escola abra um edital para que um líder religioso se habilite para ministrar a disciplina. Nós não vemos isso em João Pessoa, mas aí eu fiz uma pesquisa, descobri que algumas cidades do interior tem um pastor evangélico ministrando a disciplina, um padre. Então, o meu trabalho é na orientação contrária, né? Dizendo que essa decisão ela viola totalmente a questão da laicidade e do pluralismo de ideias no ensino, quando você permite que uma religião específica ela ministre a aula. Obviamente que esse tipo de edital jamais vai contemplar uma religião de matriz africana, né? Geralmente prevalece. É isso. Então, o edital que abre, realmente eu não estou sabendo. É porque é o seguinte, não sei. existia ensino religioso na educação pública. Ela chegou para o ensino fundamental, não existe no médio. O ensino religioso é do sexto ao nono ano. Quando foi em 2013, Dilma assinou um tratado internacional com a Santa Sé, e entre várias questões que tratava da igreja, a igreja conseguiu que tivesse a possibilidade de ter o ensino confessional católico nas escolas. Né? E aí o Ministério Público entrou com a ação de inconstitucionalidade no Supremo, e em 2017 o Supremo julgou essa ação, e o Supremo decidiu que seria permitido o ensino religioso. Mas aí o que é que o Supremo fez para ponderar? O Supremo, ele disse que essa matrícula seria facultativa para os alunos. Então, o aluno hoje no ensino fundamental não é obrigado a estar na disciplina de ensino religioso. Em João Pessoa, a gente sabe que a maioria dos professores que ministram essa disciplina, ou ele é formado em História, ou ele tem a licenciatura em Ciências da Religião. Mas qual é o perigo que está na LDB, se eu não me engano, artigo 33, e na decisão do Supremo? É que as escolas, as prefeituras, ela tem essa possibilidade de dizer: eu não quero contratar uma pessoa de Ciências da Religião, posso abrir um edital para que líderes religiosos se habilitem. E aí pode ser um padre, um pastor, qualquer outro líder religioso, e aí ele vai ministrar a aula na escola, e aí o ensino passa a ser confessional, porém o aluno tem matrícula facultativa. Aí eu lhe pergunto, os pais dos alunos do interior, ao saber que o professor é um professor de religião de matriz africana, você acha que ele vai permitir que seu filho vá para essa disciplina? Não vai. Então eu acho que não deveria ter nem essa possibilidade de abrir para um líder religioso. Eu acho que eu achei na pesquisa Pilar tem um pastor evangélico ministrando a disciplina. São pessoas que não têm formação em pedagogia, não têm formação em ciências da religião, e o ensino passa a ser confessional. Então, eu acho que o Brasil caminha na contramão do que a gente queria para a disciplina de ciências da religião nas escolas. Realmente, eu não sabia desses editais, porque até então eu sabia da questão do ensino religioso com pessoas com formação, né, em ciências da religião, e na perspectiva de trabalhar as diferentes expressões religiosas, de crenças e por aí vai. E aí, quando você fala isso, realmente primeiro, eu acho que ele nem vai ser contemplado no edital, uma pessoa de matriz africana. Matriz africana, hein? Realmente... Professora Aline? Oi. Ainda há tempo de fazer pergunta? Pode fazer.
Então, eu sou bem respondido. eu queria só esclarecer um ponto. Primeiro, eu quero dizer para o Tiago que eu quero fazer meu trabalho junto com ele. Pronto, ótimo, ó. Já tem as conexões. Outra coisa, quando a gente está vendo que um serviço, um direito educacional não está chegando na sala de aula da educação básica, seja Fundi 1, Fundi 2 ou médio, que são os momentos em que a BNCC descreveu como dar o ensino religioso, tanto no Fundi 1, quanto no Fundi 2, quanto no ensino médio. Quando nós percebemos que não sequer existe na escola pública um programa para contratação de professores do ensino religioso, que no caso, aí, pegando o rabicho do Tiago, necessariamente precisa estar formado em ciências da religião, quando isso nem existe, se evidencia uma violação de direito educacional, porque a criança e o adolescente têm o direito de receber, mas ele não recebe. Não porque ele está fazendo uso do direito facultativo de não ir à aula, mas porque a escola não está cumprindo o seu dever constitucional de oferecimento do componente curricular ensino religioso. Então, se isso é uma violação de direito educacional, requer denúncia no Ministério Público. Então, eu queria saber até onde eu posso ir com vocês, da universidade aí, para não arrumar encrenca, mas também não ser leviano. Ir até o ponto onde eu tenho que ir em busca de garantia desses direitos educacionais, sem fazer bagunça na universidade, obviamente. Então, eu não queria fazer nada superficial, porque isso aí já fazem de monte. Por isso que eu queria saber se a senhora poderia conversar comigo depois no privado, ou qualquer coisa assim, já que a gente só vai se ver em fóruns, não é isso? Uhum. Era só essa a pergunta. Obrigado. Certo. Depois você pode mandar uma mensagem para mim, a gente pode marcar algum horário, assim. Não sei se eu vou poder te ajudar tanto, porque eu não sou especialista na área, né? Eu trabalho com a questão da diversidade e tal, dos direitos humanos, mas, assim, não sou especialista na área da questão do ensino religioso. Mas eu não vejo problema, sim. Não sei que o Tiago aí já também falou, tem mais experiência, eu acho que talvez seja mais fácil trocar figurinhas, mas eu não vejo problema quando a gente parte de questões que são documentadas. Porque é muito claro, se tem um direito e esse direito não está sendo cumprido, aí é a discussão sobre uma violação, de fato. E aí, porque também no campo acadêmico a gente vai mais na questão da problematização, do questionamento, da investigação mesmo. E é a forma de falar é que a gente vai ter que ter, porque assim, cautela no sentido, tudo que eu falo eu tenho que ter evidência. E eu acho que se tudo que eu falo eu tenho que ter evidência, o campo acadêmico vai seguindo nessa perspectiva. Então, não tem como a gente cair em cilada. A gente não cai em cilada quando a gente faz assim. Então, acho que é possível, sim. Ok. Pessoal, boa noite agora, por fim. Até a próxima. Qualquer coisa, vamos nos falando. Renildo, como eu falei, especialista na área de direitos humanos também, aí com a formação, e estamos juntos para caminharmos, certo? Até breve. Tchau, tchau. Nos encontramos pelos fóruns e pelo Moodle. Obrigada.